Olá, mulher! Seja bem-vinda aqui de volta ao quadro Soluções Bíblicas para Mulheres que nem eu. E hoje nós vamos conversar a respeito do tema ligações emocionais idólatras. Você já ouviu falar a esse respeito? Do que se trata esse tipo de ligação? Infelizmente, esse tipo de ligação é mais comum do que a gente imagina. Então, eu quero hoje conversar a esse respeito com você, deixando aqui três pensamentos, três linhas de pensamento, né? Primeiro, o conceito do que é uma ligação emocional idólatra. Depois, por que as pessoas, no caso, por que nós mulheres somos atraídas para esse tipo de relacionamento. E terceiro, como se libertar desse tipo de relacionamento. Então, vamos lá? Ligações emocionais idólatras são conexões emocionais intensas e envolventes que podem se tornar um obstáculo para um relacionamento saudável com Deus e com outras pessoas. Olha o que Martha Pace diz em seu livro Mulheres em Apuros. Ela diz o seguinte: ligações emocionais idólatras são aqueles relacionamentos que envolvem anseios desordenados por outra pessoa e uma crença de que você não consegue viver sem ela. Olha só, esse conceito da Marta é muito bacana, porque ele esclarece um tipo de pensamento. Não consigo viver sem essa pessoa. Será que será que é seu marido, essa pessoa que você não consegue viver? Será que são seus filhos, as pessoas que você não consegue viver, seus pais? O que a gente precisa entender? Que essas relações podem ocorrer quando uma pessoa coloca um indivíduo ou uma coisa no centro da sua vida, atribuindo um valor desproporcional. Opa, eu quero voltar aqui nesse conceito. Essas relações podem ocorrer quando uma pessoa coloca um indivíduo no centro da sua vida. Olha só, nós cristãs sabemos que uma única pessoa deve estar no centro de nossas vidas. E essa pessoa é o nosso Deus, é Jesus. Então, um coração que não está firmado em Deus facilmente se torna uma fábrica de ídolos que competem por nossa devoção. Isso pode levar a um foco desequilibrado e prejudicial nessa conexão, em detrimento de relacionamentos saudáveis e equilibrados. Mas, por quê, né? Por que alguém é atraído por esse tipo de relacionamento, por esse tipo de ligação? Então, as razões pelas quais a pessoa é atraída para essas ligações emocionais, na verdade, podem variar bastante, né? E uma delas são a necessidade de aprovação, de uma necessidade imensa de aceitação. Então, pessoas que têm uma carência emocional profunda podem procurar essa aprovação em facilidades e facilidades em relacionamentos intensos e dependentes. Então, é aquela coisa muito grudada demais, sem você, eu não vou se você não for, a gente tem que ficar sempre juntos, e geralmente, quando chegam outras pessoas, né? Chegam num círculo de amizade, chegam novas possibilidades de amizade, uma dessas pessoas, ela é contrária a fazer novas amizades, ela sempre tem um motivo, ela sempre implica, ela sempre te afasta das pessoas. Então, é interessante você ficar de olho nisso, tá? Mas por que que nós somos atraídos para esse tipo de relacionamento mesmo? Então, além da necessidade de aprovação e aceitação, nós temos uma busca por segurança. Então, alguém pode se apegar a uma relação emocional forte por medo da solidão, por exemplo, ou uma incerteza do futuro. Outro motivo é uma idealização. Então, a tendência de idealizar alguém ou alguma coisa pode levar a uma ligação emocional que não é realista, portanto, não é saudável. Outro motivo são os traumas do passado. Então, experiências como abandono, exclusão, traumas anteriores, né, que você passou, que eu passei, podem influenciar alguém a buscar relacionamentos intensos para preencher essas feridas. Olha só, quero que você pare um pouquinho e comece a prestar atenção nos seus tipos de relacionamento e como você se posiciona nesses relacionamentos. É você que é essa pessoa
que idolatra, que fez um ídolo no seu coração, ou você tem se mantido num lugar, numa posição onde você permite e gosta e incentiva que o outro idolatre você. A gente precisa entender que ambos os comportamentos são pecaminosos e destrutivos. Olha só o que diz lá em Tiago 1,14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Ou seja, você é atraído por esse tipo de relacionamento quando você tem uma questão não resolvida, quando você tem um problema, né? Uma cobiça, você deseja resolver essa situação. E aí isso atrai o seu coração para esse tipo de relacionamento. Lá em Romanos 6,12 diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Bom, a gente acabou de entender que isso acontece por conta da cobiça do nosso coração. E em Romanos nós vemos um conselho, olha só, não reine, portanto, o pecado em vosso coração mortal. Então ele está dando um conselho, não permita que esse tipo de relação, que esse tipo de emoção reine em seu coração. Antes, o reino do nosso coração já tem um rei, e é ele que deve reinar isoladamente. Ele não divide a sua glória, a gente precisa entender isso, Deus não divide a sua glória. Então, para se libertar de relacionamentos emocionais idólatras, de ligações emocionais idólatras, nós vamos oferecer algumas orientações, tá? Então, primeiro passo, você vai fazer uma autoanálise aí, uma visita para sua mente, uma visita para o seu coração. Ore para que Deus te revele se há no seu caminho, na sua convivência, na sua estrutura biológica e no seu pensamento, nos seus tipos de relações, algum tipo de relação emocional que é idólatra. Então, primeiro você reconhece. Então, você vai reconhecer que você sofre, que você é acometido desse tipo de relacionamento e você deve se arrepender. Então, reconhecer que a emoção, que a ligação emocional idólatra está presente na sua vida e se arrepender desse foco desequilibrado. Então, reconheça que você colocou um altar no seu coração. E esse altar não pertence a Jesus, não pertence ao nosso Deus. Segunda dica, você deve buscar um relacionamento com Deus. Se alguém tomou o lugar de Deus, se você substituiu esse altar que deve estar no seu coração, um altar para Deus, e esse altar está preenchido por outra pessoa ou outra coisa, pode ser dinheiro, trabalho, fama, se no seu coração o altar agora pertence a outra pessoa, você deve se arrepender e buscar um relacionamento com Deus. Você deve colocá-lo de volta no lugar que é só dele. Então, colocar Deus no centro da sua vida e encontrar segurança emocional e satisfação nas relações com ele. A terceira dica aqui, terceiro conselho, se conheça. Autoconhecimento, entender as suas próprias necessidades emocionais e buscar formas saudáveis de atendê-las em vez de depender de uma única conexão. Então, você precisa saber quais são as suas fraquezas, quais são as suas dores, quais são as suas feridas emocionais. Você precisa reconhecê-las e tomar uma posição para que essas feridas sejam curadas e tratadas. O quarto conselho, busque aconselhamento e busque uma comunidade. Você está longe da sua comunidade de fé? Você tem andado distraída da sua comunidade de fé? Você vai domingo uma vez por mês na sua igreja? Você se relaciona durante a semana com as mulheres da sua igreja? Você tem uma amiga do céu para você compartilhar as suas dores, compartilhar versos bíblicos, encorajar alguém? Busque aconselhamento. Busque aconselhamento de pessoas maduras na fé e se envolva na sua comunidade. Participe dos encontros de terça, dos momentos de oração nas quartas-feiras, no discipulado de quinta, do pequeno grupo. Se relacione, esteja em comunidade. Quinto conselho, estabeleça limites. Definir limites de segurança no relacionamento para garantir que ele não se torne prejudicial e não se torne um ídolo no seu coração.
E o sexto e o último conselho: foque nessa cura interior. Trabalhe a cura das suas feridas emocionais passadas, encontre formas de preencher essas lacunas através de uma relação com Deus e de relações saudáveis, amizades saudáveis. Se é o seu esposo, você coloque Deus no centro. Ele de fato é uma pessoa de extrema importância na sua vida, mas ele ainda não deve ter o altar do seu coração. O altar do seu coração só pode ser ocupado pelo Senhor Jesus. Quero deixar alguns pensamentos aqui para você. A liberdade vem quando confiamos que Deus é o único digno da nossa esperança e todos os outros ídolos são fabricações vazias. Você pensa isso, você olha para Deus e acredita fielmente que Ele é o único digno da sua esperança. Uma jornada de fé envolve uma batalha constante contra os ídolos que nossa própria mente e coração podem criar. Eu quero que você pare e pense, indicação de livro Ídolos do Coração, de Elise Fitzpatrick, é uma boa dica de leitura para você se aprofundar nesse tema. E eu desejo profundamente que você possa reconhecer que tem feito um altar no seu coração para alguém ou algo que não é o nosso Deus. Que o Senhor te abençoe. Um grande beijo. Fica com Deus. Fica atenta aí aos próximos vídeos. Tchau, tchau.